Então vamos aqui. Primeiro, eu quero me apresentar. Meu nome é Sônia Gomes, na realidade eu chamo Sônia Maria Gomes Silva. Sou paulista e moro no momento em Salvador. Tenho assim esse ponto de referência em Salvador. Trabalho para uma fundação americana chamada Experiência Somática, que é a tradução de Somatic Experiencing, e é uma fundação mundial que trabalha para o desenvolvimento humano, em especial o trabalho da cura do trauma. É uma fundação criada pelo Dr. Peter Levine, um americano. E nós somos um grupo de professores que atua no mundo inteiro, levando esse ensino e essa qualidade de aprendizado especializado para terapeutas, médicos, psicólogos, pessoas, na realidade, que trabalham com a cura do trauma. Então, a minha especialidade é como professora, psicóloga clínica, e faço atendimentos e ensino a experiência somática, um programa que dura, em média, 2 anos, 2 a 3 anos. Eu vou falar isso mais para frente. Eu criei, assim, um pequeno roteiro junto com o Álvaro Genro, que é o nosso diretor de marketing. Aqui no Brasil, nós temos uma associação que representa esse instituto internacional que tem base em Boulder, no Colorado. Aqui no Brasil, essa associação se chama ABT, Associação Brasileira do Trauma, que é sediada em São Paulo. Eu sou uma das sócio-fundadoras, com mais outros colegas, que hoje a gente está iniciando esse programa de webinars, aonde a gente faz praticamente um contato com o público e temos como objetivo expandir, crescer, falando sobre a cura do trauma, que é uma situação muito relevante no mundo todo, onde todos estão sendo afetados pelo excesso de comunicação, pelo excesso de informações e que gera no sistema do ser humano, no organismo, uma ruptura na sua integridade pessoal, que atinge e afeta uma ruptura na qualidade da presença da pessoa. Então, a minha intenção hoje nada mais é do que iniciar esse projeto, esse programa de contato com o público para trocar informações sobre trauma, sobre a cura do trauma, sobre a transformação do trauma, como trazer um desenvolvimento do potencial humano à tona e como diminuir esta ativação, como diminuir a ansiedade e os sintomas que são provocados pelo trauma. Então, assim, dentro desse programa que eu pensei junto com o Álvaro, eu gostaria que vocês pudessem ter uma noção de como é que essa terapia corporal chamada Somatic Experiencing, SE, ou Experiência Somática em português, apareceu e surgiu no cenário mundial das psicoterapias, né? Porque a psicoterapia clássica, no geral, ela tem uma função básica de compreender o ser humano, o seu comportamento e a sua percepção da sua vida em relação ao mundo. Então, assim, a psicoterapia prática, ela auxilia o ser humano nesse projeto de se tornar mais funcional a nível psicológico. E como é que aconteceu esse surgimento das psicoterapias corporais? Claro que a história é longa, mas eu vou fazer de uma maneira bem curta,
para que possamos identificar onde é que está o SE nesse cenário. Então, a psicoterapia somática, somatic, veio de um nome que foi credenciado, que foi valorizado mais por uma pessoa chamada Thomas Hanna. Thomas Hanna, americano, ele desenvolveu um estudo maior sobre o desenvolvimento do corpo nas terapias, não é? Ou seja, para desenvolver o potencial humano através de mais flexibilidade e da dinâmica corporal. Ele e sua mulher, Eleonora Hanna, eles abriram um instituto para pesquisa do desenvolvimento humano voltado mais para o trabalho corporal. Então, assim, o primeiro nome dado foi o dele e muitas outras influências ocorreram depois da fundação desse instituto de Thomas e Eleonora Hanna em Esalen. E depois houve um outro instituto que foi fundado lá, que existe até hoje, que chama Esalen, Instituto de Esalen, na Califórnia. Então, a partir desse estudo, dessa fundação, muitos grandes teóricos, filósofos, psicoterapeutas, uma grande larga de escala desses teóricos que hoje são bastante proeminentes e de grande influência para toda a terapia corporal do mundo, né? Então, ali nós temos grandes nomes, né, da psicoterapia corporal, onde nós temos Moshe Feldenkrais, Alan Watts, inclusive Gurdjieff, muitos outros que passaram por esse instituto. Uma pessoa muito interessante, que mais para frente você vai entender um pouquinho mais, que é muito importante nessa área somática, foi uma pessoa chamada Charlotte Selver. Ela chegou nos Estados Unidos em 1938 e em 1920 ela recebeu um treinamento na Europa sobre a consciência sensória. Então, essa mulher é muito influente e foram muitos alunos dela que muitas pessoas importantes passaram por ela, inclusive a doutora Ida Rolf. Então, ela chegou em 1938 e montou nos Estados Unidos uma fundação também, um instituto chamado Consciência Sensória. Ela também passou, como muitos outros, como o Peirce, a Gestalt, né? E muitos outros passaram pelo Instituto Esalen, e ela também. E um dos alunos também foi o Peter Levine, isso nos anos 60, 70, e ela influenciou muito o movimento do potencial humano. Então ela tem nós temos todos uma semente e um débito infundável com a Charlotte Selver. Então ela trazia assim exercícios aonde a pessoa voltaria a sua atenção mais para as sensações. Então ela ficava assim horas e horas fazendo com que esses alunos pudessem sentir a respiração que viesse de todas as células e ficassem horas e horas experimentando, sentindo a relação do corpo com uma pedra, com uma flor, com um caminhar, esse tipo de meditação que foi assim fundamental para o crescimento da experiência somática e das terapias somáticas no mundo. E foi assim nesse tempo, nesse momento, no final dos anos 60, começo dos anos 70, Peter Levine também estudou com a doutora Ida Rolf. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rolfing é uma metodologia de integração corporal, que traz uma relação constante com a gravidade, como o corpo se organiza na relação gravitacional.
Então, a doutora Ida Rolfe, uma bioquímica, foi a primeira pesquisadora da Universidade de Columbia, Rockefeller. Então, ela, na época, foi assim uma pessoa muito importante e hoje uma das bases e pilares também das terapias corporais, especialmente terapias que têm função de reorganizar a integração do corpo, usando o tecido miofacial, usando toques e manipulações mais profundas para o corpo ajustar a postura em relação ao espaço, em relação ao campo gravitacional. Então foi um boom teórico na época e ela trouxe esse conceito e trouxe muita coisa boa, né, assim, de base para a formação das psicoterapias e especialmente da terapia da integração estrutural. Então, assim, até agora o que eu estou falando é um pouquinho mais sobre o histórico das terapias somáticas, né, que tem um objetivo de, junto com o objetivo que eu iniciei falando das psicoterapias clássicas, a psicoterapia corporal, ela tem um objetivo de usar a comunicação não verbal, ou seja, corporal, como um elemento integrado da consciência, ou seja, faz parte de um aspecto da consciência humana, não é? Ela não é aquela separação do corpo e mente, mas as psicoterapias corporais utiliza a linguagem não verbal para a compreensão da percepção e do comportamento humano. Isso é muito importante para a gente poder entender o tema que eu estou trazendo hoje, que é a terapia corporal como um veículo de comunicação para a cura do trauma, baseado na experiência somática. Claro que é a técnica, a metodologia que a Associação Brasileira do Trauma traz traz para o Brasil como uma associação que a gente estuda, pesquisa e ensina, traz um programa de ensino e um programa de educação continuada para auxiliar terapeutas na intervenção dos sintomas traumáticos e também dos sintomas do estresse pós-traumático. É essa a nossa contribuição para a sociedade brasileira. Então é nesse sentido dessa história que eu gostaria de saber para quem eu estou transmitindo neste momento, se você tem alguma pergunta até agora. Estou ainda tentando entender um pouco aqui com a ajuda do Tom. Eu acho que até agora não tem nenhuma pergunta, não? Não sei se eu devo continuar, vou tomar uma aguinha por enquanto. Quero também dizer que essa transmissão está acontecendo na América Latina. Temos uma abrangência em termos da Associação Brasileira do Trauma por toda a América Latina. Então, temos também da América Central, onde temos a Nicarágua, mas temos o Chile, os nossos alunos e terapeutas do Uruguai, da Argentina e do Brasil todo afora, além dessa repercussão que nós temos a nível mundial. Eu sou uma das professoras da segunda geração, né, mundial e da primeira geração do Brasil. Trabalho como professora ensinando em 5 continentes. Então, esse é meu trabalho e amo o que eu faço. Para a gente trabalhar num projeto de desenvolvimento humano, num projeto onde a gente busca a atualização do potencial, a gente tem que amar muito o que faz, especialmente esse trabalho específico, né, que é a transformação do trauma. O trauma, a gente precisa entender um pouco, é uma experiência muito forte, né, quando a pessoa experimenta algo extremo, um choque ou um estresse na vida. Quem é que não passa por isso, né? É um fato, é uma realidade humana e essa experiência, ela impacta o cérebro, a mente
e o organismo como um todo. E para cada um, o trauma, ele afeta diferentemente. Muitas vezes, suas consequências, elas são imediatas, muitas vezes a médio prazo, e muitas vezes a gente não tem como assegurar e medir as consequências a longo prazo do trauma. E muitas vezes pensamos que o trauma, ele não tem jeito, que é assim, um efeito que pode gerar condicionamentos para o resto da vida e que a gente está aprisionado para o resto da vida como se fosse uma sentença de morte. Mas graças a Deus, o trauma tem cura. Por isso que você pode, a qualquer momento, acessar o nosso site que chama www.traumatemcura.com.br. E é isso que é a grande novidade, é esse legado que foi deixado por Peter Levine. Deixado não porque ele ainda não morreu, graças a Deus vai viver muito entre a gente ainda. Mas agora eu quero entrar um pouquinho na definição do trauma e, consequentemente, vou também falar um pouquinho da técnica, né, da metodologia do trauma, né? Para mim, você precisa conhecer um pouco ou entender o que é o trauma, né? Porque às vezes é um fenômeno, é um paradigma que a gente muitas vezes está fixado nele. Vou desligar o ar-condicionado ali que eu tô na Bahia, viu, gente? Não esqueça que eu tô na Bahia. Ali tem um outro controle, tem esse, isso. Liga esse aí também, esse aqui já tá ligado. Então, assim, trauma é uma experiência extrema de estresse e choque que faz parte da vida. Uma experiência que atinge o corpo como um todo, como eu disse. Então, ela é causada por uma ruptura da mente e do corpo, ou seja, um processo de dissociação, porque a fisiologia não consegue assimilar e se acomodar, né, com esse choque. Você imagina que é um choque, né? Um choque elétrico, né? Então, assim, é uma impressão rápida que acontece no cérebro e no corpo que paralisa. Então, você está tranquilo e sossegado num sinal verde para você e, de repente, passa um carro no farol vermelho e você, surpreendentemente, recebe aquele impacto, não é? Que você não estava esperando, e isso é um choque, né? É um choque traumático, que você estava com a sua regulação, quem sabe ali no seu farol, ouvindo uma música, né? Uma música gostosa que você curte, às vezes pode estar, sei lá, comendo alguma coisa, ou conversando com alguém, ou com a sua cabeça com uma série de outras coisas, né? E você está no seu farol verde, tranquilo, dentro do seu equilíbrio, dentro do seu limite, da sua, que a gente chama isso de regulação básica, né? Porque a gente tem um funcionamento corporal que ele funciona no automático, né? Então a gente tem a nossa mente e tem a nossa psicologia, ou seja, as nossas relações, a nossa percepção da vida. Cada um tem o seu jeito de viver, o seu momento presente, e de repente pode acontecer de ter uma situação que acontece rápida demais, sem você esperar, e você recebe um choque que impacta aquele momento presente. Isso é uma resposta de estresse, né? Que pode ou não gerar um trauma, né? Dependendo daquilo que a gente vai falar agora, de se você consegue ou não descarregar esse nível de estresse que acontece com uma experiência que rápida demais, inesperada, né? Agora, essa experiência faz com que o corpo, a mente, funcione num nível de organização, porque houve esse choque, houve essa experiência inesperada. Então, por essa experiência, né, rápida demais, extrema demais, né?
exige que o corpo, ou seja, o corpo é forçado além da sua capacidade de adaptação fisiológica para regular esse estado do sistema nervoso, né? Então, nisso há uma falha na relação entre os outros sistemas. Como eu disse, o nosso corpo, ele funciona automaticamente. Nós temos um sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que ele funciona reciprocamente, ou seja, numa interação de comunicação entre todos os órgãos e sistemas. A gente chama esse sistema coerente, esse sistema de bem-estar, a gente chama isso de regulação. Então, existe uma regulação, que a gente chama neural, ou seja, do sistema nervoso, que funciona automaticamente, que deixa a gente num estado de relação do mundo interno com o mundo externo. Quando há um choque, esta relação recíproca, coerente, contínua, ela é quebrada e há uma falha nessa relação, né? Então a gente quer de novo, é isso que a experiência somática entra, nós queremos intervir na fisiologia do nosso cliente que teve essa ruptura, que teve essa falha, para que ele volte a funcionar organizacionalmente, né? Então houve uma falha nessa organização e a gente vai trabalhar para promover esse bem-estar, saúde e autorregulação. Porque quando há um trauma, esta continuidade da experiência, ela é quebrada e dissociada do momento presente. Então a experiência somática, ela trabalha com o resgate do momento presente. Então a gente foca e traz o cliente para a experiência presente, do momento presente, através da sensopercepção, ou seja, da sensação sentida. Em inglês a gente chama isso de felt sense, né? Então assim, o trauma ele pode começar com como a gente pode falar, desse estresse agudo, desse pequeno exemplo que eu lhe dei aí de um acidente de carro, né? Num farol vermelho e farol verde, que a pessoa sente como uma ameaça, né? Que foi rápida, então demais. Mas também o trauma, ou seja, essa desorganização organizacional, pode ocorrer também de uma maneira crônica, ou seja, de uma maneira que vai aumentando devagarinho essa ativação, ou seja, essa carga maior no sistema nervoso. Ou seja, uma pessoa que vive num ambiente que é nocivo à sua saúde psíquica, né? Então, as pessoas que muitas vezes são abusadas emocionalmente, maus tratos, não é? De vários níveis, né? Hoje em dia, os maus tratos a gente recebe dentro de casa sem precisar pedir licença, né? Liga a televisão, a gente está recebendo maus tratos todos os dias, né? Com uma dose enorme de informações que nosso sistema nervoso não está podendo processar de forma nenhuma, né? E as nossas relações com as pessoas, um mundo muito nervoso em todos os sentidos, né? A gente vai devagarinho aumentando esse estresse crônico, sem falar das relações, né, parentais ou de outros níveis de relações trabalhistas, que também forçam a gente a viver em ambientes confinados, né, nocivos, que criam situações que prejudicam esse funcionamento fisiológico organizacional, né? Então a gente pode também definir esse estresse como qualquer evento fisiológico interno ou externo que demanda que o corpo se adapte a ele. Então, tem esse estresse, a gente força o corpo a se adaptar, mas o corpo nem sempre pode ter esse nível de resiliência que a gente chama de flexibilidade, né? De uma postura de maior labilidade para se adaptar a esse nível de estresse, né? De demanda fisiológica causada por esses eventos, né? E também a ameaça, né? Então, assim, todo o estresse que está relacionado ao trauma, a experiência do cliente é uma experiência de se sentir ameaçado. Ele está sendo atacado, né, nível físico, ou psicológico, emocional,
que ele está num perigo iminente e que ele sente que não tem saída daquela situação, né? Então, muitas vezes, você é atacado por um sistema ou por relações que você percebe que dentro daquele estresse e daquela experiência, você não tem saída, né? Então, o trauma, ele se trata de uma ameaça vital diante de uma experiência de desamparo e sem saída. Então, a pessoa se sente sem saída. Quando você está nesse lugar confinado, qualquer mamífero, né, que a gente pode chamar isso de mamífero, é uma situação letal se sentir, né, paralisado, né, ou amarrado, aprisionado. Então, é a mesma experiência que a gente está tentando falar. E ela tem ela tem um fundamento muito forte, ou seja, que essa pessoa que está se sentindo aprisionado, que está se sentindo ameaçado vitalmente, ela não está conseguindo expressar ou resolver esse sistema de defesa que a gente chama de luta, fuga e congelamento. Ela está numa situação sem saída, que ela não está podendo responder àquele estresse ou aquela ameaça de uma maneira aonde ele possa retomar o seu sistema que a gente chama regulatório, né? Que está ligado com a resposta do sistema nervoso ou da homeostasia, né? Está ligado ao sistema nervoso autônomo. Então, o trauma, ele também afeta a memória, desenvolve muitos sistemas, né? Muitos sintomas, né? Que definem a questão da dissociação. Já falei um exemplo, tem muitos exemplos, mas um dos exemplos fundamentais para você entender o trauma é que ele está correlacionado à experiência de se sentir desamparado. Ele não tem saída e também não tem uma emoção positiva, uma relação positiva, um recurso positivo, não é? E aí, com essa sensação de desamparo, ele se fragmenta, né? E também aí tem várias associações com sintomas, sensações viscerais, corporais, altera o pensamento, prejudica a memória. E na medida que a pessoa sente qualquer fragmentação, um pouquinho mais de estresse, às vezes por uma besteirinha, por uma bobagem, a pessoa acessa traumas complexos, regride, né? E prejudica sono, sistema cardíaco, sistema respiratório, imune, né? Esses sistemas podem ser seriamente perturbados, porque a pessoa está vivendo uma situação de sobrecarga no sistema nervoso, na sua fisiologia, no seu estado emocional. Então, nós precisamos ter ferramentas adequadas para lidar com esse sistema de estresse traumático. As modalidades em geral das psicoterapias clássicas e outras não têm ainda esta ferramenta que auxilia a remover esse choque traumático. A experiência somática, ela é altamente qualificada. Os nossos alunos são profundamente treinados para acessar o choque traumático, removê-los e retomar o sistema para que ele funcione com um outro nível de organização. Porque quando ele recebe o trauma, ele tem um nível de organização. E nós trabalhamos em prol de reorganizar, ou seja, dar um reset, igual o computador, né? Quando você trava ali, você não sabe o que fazer, você pumba, desliga e faz um reset. Então, a gente faz o mesmo procedimento com um reset no sistema nervoso. Então, a gente busca o cliente para que ele, devagarinho, vá desacelerando. A chave está na desaceleração, a diminuição do acúmulo do estresse traumático, e a gente diminui, desacelera esse looping, né, da emoção, do sistema, né, emocional. Como é que a gente faz isso? Uma pergunta que veio ali, não sei de onde, que eu não estou conseguindo ler, me perdoe.
Mas como é que a gente desacelera? É exatamente isso. Você vai, primeiro, trazer o cliente para que ele assuma uma postura, né, mais presente. Ou seja, agora eu vou dar também uma adicional ao toque. Porque toda vez que você toca no cliente, toca no corpo do cliente, um toque físico, não um toque para correção, é uma apalpação, é um estar, como você cumprimenta alguém, você pedindo licença, ou seja, você trabalha para diminuir a ativação do sistema nervoso utilizando recursos, né, do momento presente para melhorar esta relação. Daí a gente vai associar a uma terapia, uma teoria do sistema nervoso, aonde a gente busca uma relação face-coração. Então, o terapeuta, acima de tudo, para intervir e diminuir a ativação, diminuir esse estresse, o terapeuta, ele tem que estar presente, ele tem que estar ressônico, ele tem que criar um ambiente sinergético de relação positiva com o seu cliente. Isso é o primeiro passo, é um processo, sem dúvida, mas a primeira função é criar uma relação onde o cliente se sinta seguro, ou seja, contra o sistema de medo que o cliente está, de aceleração, né, de disparo e de dissociação. Então, para a gente diminuir esta ativação, a primeira coisa que temos que fazer é aumentar o sistema de segurança, ok? Segurança, a pessoa se sentir contido, não é controlado, hein? É contido, aumentar a contenção, aumentar a qualidade desse cliente para que ele possa se sentir seguro e com seus limites mais claros. Então aí que é uma coisa boa, que é você tocar o cliente, se ele permitir, se pôr dentro dessa esfera dos limites claros. Então uma das primeiras coisas seria essa, trazer para o cliente se sentir seguro. E depois, trabalhando dentro de um mapa, né? Um mapa criado pelo Peter, que é trabalhar dentro da visão do cérebro triuno, ou seja, a gente caminhar de baixo para cima, ou seja, do cérebro primitivo até o cérebro cognitivo, né? Então a gente vai primeiro trazendo o cliente nessa condição de se sentir presente, sentir que seu corpo tem uma relação com o espaço, traz o cliente para ele se acalmar. Às vezes você pode usar um toque, você utilizando o olhar, não olhar focal assim, mas trazer o cliente para ele se sentir num campo, porque na realidade o que cura é o campo, tá? Agora esse campo é criado pela qualidade ressônica, da qualidade de presença do terapeuta. Não é o terapeuta que cura, é nós vamos levar esse cliente para que ele experimente a autorregulação. Ele perceba que ele está fazendo um reset e nós vamos recomeçar. Vamos recomeçar devagarinho, utilizando a energia mínima traumática. Então, ele presente, você começa a criar esse ambiente sinérgico, esse ambiente seguro, né? E você começa a trabalhar com as sensações confortáveis e sensações desconfortáveis. Porque, como eu disse, um choque traumático leva a pessoa a se dissociar do momento presente. Então, quando dissocia do momento presente, a pessoa se sente inadequada, a pessoa se sente que não está dentro do corpo, um peixe fora d'água. Isso é um dos sintomas do trauma. Então, na realidade, sem julgamento nenhum, sem pôr demais do seu sistema no cliente, você preserva aquela qualidade, você vive aquele momento para observar o comportamento e a percepção do seu cliente. Devagarinho, ele vai diminuindo os batimentos cardíacos, se você toca direitinho, sem invadir, você vai perceber que o sistema autonômico vai diminuindo o sistema cardiovascular,
você pede para a pessoa prestar atenção mais no ciclo respiratório, e tudo devagarinho, tudo ali, bem pouquinho, sabe? Fazer com que o cliente aprenda que ele vai conseguir devagarinho restaurar a organização, né? Em detrimento ao que foi que a gente está aqui falando, né? Então, nós vamos trabalhar para que esse cliente ele possa readquirir a confiança na resposta de defesa, que é restaurar os seus limites, para dizer sim, para dizer não, para não deixar ser invadido de novo, né? Para não deixar se sentir aprisionado de novo. Então, isso é o nosso processo, o processo de entrar em sintonia com esse organismo desregulado e trazer a questão dele, a experiência dele para um estado de maior organização. Então, quando eu falei face e coração, eu estou falando uma coisa tão importante, porque quando há uma dissociação, os batimentos cardíacos, né, a variabilidade da resposta cardíaca, ela muda, ela altera, às vezes aumentando a pressão arterial. Então a gente busca a pessoa para que ela readquira mais confiança nesse estado regulatório. Toda vez que você leva o cliente a experimentar as sensações desagradáveis ou agradáveis, você vai começar a criar novas possibilidades dessa organização. Então a gente tem a tendência, você está ansioso, você quer diretamente sair, né? Se livrar dessa ansiedade. Você pode me ajudar aqui a ver o que eles estão perguntando? Não estou conseguindo ler. Então assim, toda hora que uma pessoa se sente ansiosa, porque é muito fácil sentir ansiedade, impulsividade, compulsividade, então a gente não vai negar, a gente também não vai entrar nessa ansiedade, querer saber toda a história, querer ficar livre dela, dragando toda a memória dessa ansiedade ou desse trauma. Também não vamos negar. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pedir para a pessoa experimentar como ela vive essa ansiedade no momento, no corpo, mas não a ansiedade toda, apenas um pedacinho dela, o tanto que ela pode tolerar no corpo, sem perder essa estabilidade que a gente cria no corpo, na medida que a gente está em sintonia com o cliente. Então, o cliente está presente no corpo e a gente leva a pessoa a experimentar uma sensação que ela sinta desagradável, ou seja, experimentar um pouquinho o trauma, o tanto que ela pode, mas ao mesmo tempo ela sabe que tem um outro lugar no corpo que ela pode sentir também coisas boas, sentimentos bons, né? Sensações viscerais que podem se transformar em coisas agradáveis, sentir prazer, né? Então a gente vai trazendo uma pessoa de um estado muitas vezes impotente, de desamparo, uma pessoa que passa por um trauma sexual, um trauma violento. Maioria das vezes ela quer se distrair, não quer nem saber disso. Então é muito normal e natural que a pessoa se afaste do trauma, que não queira nem saber. Um cliente fala assim, eu vou buscar trabalhar com a cura do trauma, eu não tenho trauma. Que trauma? E, ó, eu não tenho trauma, e tremendo, ou essas coisas, é muito normal acontecer isso. Acontece que ninguém quer ter trauma. Acontece que há uma desregulação na organização dos nossos sistemas, nas nossas relações. Então, como é que se descobre o trauma? Através dos sintomas. Infelizmente, se você for esperto, tiver pessoas queridas que lhe ajudem, que façam com que você, por exemplo, você tem uma notícia muito ruim, né? E você quer simplesmente esquecer que não existe isso. Está errado, você está negando. Mas se você tem uma pessoa querida que lhe ajuda a acalmar, sabe, toca em você e fala, não, calma, vamos lá, vamos devagarinho, vamos sentir isso aí mais um pouco. Porque na realidade o trauma
traz uma experiência, ou você quer dragar ele todo, ou você quer negar ele todo. Essas são as duas vertentes maiores, né? E a nossa busca aqui é trabalhar um pouquinho para que a pessoa possa reconstruindo essa sensação de competência. Porque o trauma, que visto pelo ponto de vista da experiência somática, nós estamos trabalhando para reorganizar a fisiologia que ficou desorganizada, né? Então, a gente descobre que tem trauma através dos nossos comportamentos e do nível de percepção. A gente, às vezes, tem percepções errôneas, né? A gente não consegue lidar com a realidade da maneira que ela é, sem a gente se perder, sem a gente expressar, às vezes, emoção exagerada ou não emoção. Isso é a maneira que a gente descobre que tem trauma. É como a gente percebe e como a gente está com dificuldades, especialmente, de se relacionar e de se engajar socialmente. Temos muitos problemas nos relacionamentos, pessoas que não conseguem se relacionar, especialmente relações mais íntimas, né? Sustentar um casamento, uma relação saudável, né? Porque o trauma, ele acontece numa relação que não é saudável, de qualquer natureza. E como é que a gente cura esse trauma? A gente cura através de relação saudável. Então, se uma pessoa vem procurar um terapeuta de SE, esse terapeuta de SE, ele tem que criar um ambiente saudável, seguro, aonde o cliente possa expressar o que é dele, o comportamento dele, sem julgamento nenhum. E aos poucos a gente vai trazendo o cliente a possibilidade dele ir apoderando seus limites, apoderando sua capacidade futura de novas relações. Porque uma pessoa que está com trauma, ele está em geral confinado, ele está usando um pouquinho do seu potencial, às vezes nenhum, ele está às vezes com ataques de pânico, numa situação tão grave de depressão que às vezes ele não sai nem de casa. Ou então as pessoas têm mais tendências, se for num nível mais da linha da ansiedade, de engajar em adições, que a gente chama, né? São vícios, compulsões, obsessões, respostas fixas de pensamentos, não é? Isso é o que a gente pode falar do trauma. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, né? Então, assim, o trauma você pode ver em termos de sintomas e identificá-los através dessa ativação crônica, não é? Por exemplo, a gente tem perturbações dos sonos, perturbações ou persistências obsessivas, distrações, você tem dificuldade de se concentrar, né? Dificuldade de cumprir com uma tarefa de uma maneira coerente, de uma maneira mais, que a gente pode falar, organizada e padronizada. Você tem distúrbios sindromais, muitas vezes a gente não percebe nem sabe que dores crônicas, síndromes, fibromialgia, fadiga crônica e uma série de outras doenças corpóreas ligadas a sistemas miofaciais, elas têm uma relação com trauma. Significa inibições que foram causadas na fisiologia, porque ela tem que se adaptar quando há um choque, quando há um estresse, essa fisiologia ela tem que se adaptar, porque o funcionamento do corpo precisa continuar. Então, a natureza neural, ela é maravilhosa, nosso corpo é perfeito. Então, o que se prevalece é a voracidade da vida. Então, a voracidade da vida faz com que tudo continue, né? O processo continue, independente do trauma. Você vê, por exemplo, a nossa geografia, a nossa vida, a nossa terra, mostra tudo isso. Se você vai para o mar, você vê as bordas do mar, ela é causada, né? Ela é criada, ela é formada pelo ambiente do vento, das ondas do mar, da maneira que ele bate nas bordas, né, nas orlas, e vai se criando, né, vai se formando a característica geográfica. A gente, o nosso corpo é a mesma coisa, né? Então,
especialmente como quando nascemos nessa terra, ou até mesmo traumas que possam ter acontecido durante o processo de gravidez, porque todos nós estamos sujeitos a ter experiências extremas de trauma e de estresse. E nem sempre nós temos ferramentas possíveis ou recursos disponíveis ou resiliência disponível para que possamos descarregar esta energia excessiva, esse acúmulo de irritação, Peter chama nóxios, né, na nossa fisiologia. Então, quando a gente não tem esse recurso para descarregar esse excesso de estresse ou inibições, isso afeta também a nossa natureza, da maneira que nós vamos construindo a nossa estrutura caracteriológica, a nossa estrutura de personalidade. Então, o trauma, ele também afeta o nosso comportamento, o nosso tipo de percepção da gente e da vida. Então, se a gente tem experiências profundas de trauma que foram gerados já na vida intrauterina, ou às vezes um trauma que pode acontecer de nascimento, no momento do nascimento, ou no momento pós-natal, num período de até os 3 meses de idade, esse tipo de trauma, ele afeta profundamente a memória. Não quero dizer que trauma, ele realmente fica instalado. Ele pode mudar. Tudo depende do ambiente, né? Se você passou por traumas de vida intrauterina ou pré-perinatal, mas você teve resiliência suficiente, um ambiente saudável, favorável, para que o próprio sistema nervoso, para que a própria fisiologia se adapte e consiga descarregar de uma maneira relacional, afetiva, isso tudo pode ser transformado. Mas nem toda criança, nem todo bebê, nem todo ser humano tem a sorte de ter cuidadores que possam gerar um ambiente saudável, favorável à transformação positiva, né? Porque temos uma neuroplastia, uma facilidade, uma plasticidade constante, né? Constante para transformar. Eu não estou dizendo que tudo é trauma, nós temos experiências traumáticas, mas nem todas elas são fixadas, né? Elas transformam, elas são curadas, né? O que acontece é que muitas vezes a permanência em ambientes nóxicos, né? Em ambientes que não sejam favoráveis, podem dar continuidade à instalação do estresse pós-traumático. E isso, mais para frente, pode trazer consequências, até mesmo gerando doenças e síndromes, como eu estava falando há pouco, né? Então, traz essas desordens e também, no nível emocional, dependendo do tipo de trauma, a pessoa vai carregando aquela culpa, carregando uma vergonha, porque ela passou por experiências de grande humilhação, né? De traição, e isso tudo pode gerar, né? Aprisionamentos e respostas comportamentais de percepção que não favorecem uma relação saudável no seu dia a dia. Então é isso que a gente está falando, a gente está trazendo um modelo terapêutico que se chama SE, Experiência Somática, que nós treinamos os nossos praticantes, os nossos alunos, terapeutas, psicólogos, enfermeiros, todo tipo de pessoa que lida com as vítimas, nós ensinamos essa pessoa a fazer um reset e criar possibilidades de acessar a autorregulação. Porque ultimately, eu estava falando, no resultado final, o que cura mesmo é o acesso, né, à regulação básica. É dentro do processo regulatório que é criado um campo de cura, porque nós temos várias camadas e níveis de cura. Então, o que nós estamos falando é algo muito profundo, mas a gente não cura tudo de vez, né? A gente vai também pegando aquela pizza grande, né, e não vê aquele problema todo, né? A gente pega e parte em pedacinhos, né, de pizza, né, pedacinhos, e a gente vai destrinchando devagarinho, não é tudo de vez. Então, assim, leva um tempo, porque tudo isso é um processo. Eu não sei se tá bom aí para vocês querem fazer um pouquinho mais de pergunta, eu tô adorando
falar com um negócio aqui, né? Não sei, gostaria tanto de vê-los, eu nunca fiz isso que eu estou fazendo. Mas vê aí como é que vocês estão aí, diga aí, hein? Quem é que quer dizer alguma coisa aí? Escreve aí. A gente já falou por volta de 45 minutos. Então eu quero usar o restante do tempo para atendê-los, né? E também isso aqui vai ficar registrado na ABT, viu? Nós vamos gravar o que eu tô falando, depois você pode rever o que eu tô falando, que eu sei que é muita coisa, né? Mas o que eu quero realmente dizer para vocês é que nós estamos buscando um estado de segurança, porque o mundo inteiro está muito inseguro, né? E a gente tem que acessar a própria segurança interna, e a gente tem que ter técnica para isso. E nós podemos ajudar vocês, né? E aí, parece que não tem mais nenhuma pergunta, né? Olha lá, vê aí, parece que tem alguma coisa aí. Não sei o que. Tem no Google Livros, no Google Livros eu não sei. Eu sei que, olha, nosso Peter Levine, ele tem vários livros. Um desses livros é um best-seller, chama O Despertar do Tigre. É mais assim, pro leigo, né? E tem também para profissionais Uma Voz Sem Palavras. Tem vários outros livros sobre crianças. Em português não tem. Em português só temos esses dois, né? Que é O Despertar do Tigre e Uma Voz Sem Palavras. Agora você vai também no nosso site, que você vai encontrar uma lista de sugestões de leituras, mas a maioria ainda é em inglês. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Que nós rastreamos as sensações. Agora eu quero também trazer uma outra grande novidade, que é o seguinte. A prática da experiência somática, ela é baseada na teoria evolucionária, né, de Charles Darwin. E temos também a psicologia evolucionária. Temos também vários teóricos, neurofisiologistas, que vêm desenvolvendo pesquisas e estudos baseados nessa teoria evolucionista, né? E eu sou psicóloga clínica, venho trabalhando há muitos anos, a minha vida inteira eu trabalho com psicologia. Eu me formei com 22, 23 anos aí em São Paulo. E minha vida toda é trabalhar com psicologia e terapia corporal, que eu também fiz Rolfing, né, estrutural, avançado, fiz muitos trabalhos de consciência corporal, de dança, consciência pela dança, artes marciais, muitos trabalhos a nível de senso-percepção, baseado na técnica de Laban, junto com um grande terapeuta argentino, que foi o meu grande mestre. E quando eu encontrei a experiência somática, eu falei, peraí, isso aí é o que eu quero fazer na vida, né? Assim, como se eu tivesse encontrado, porque esse trabalho da Charlotte Selver, que Peter fez e muitos outros teóricos, e hoje os grandes terapeutas mundiais fizeram, eu também fiz uma versão aqui de uma pessoa que veio da Argentina, né? Isso no ano de 1978. Então foi muito legal para mim quando eu conheci o Peter, porque eu encontrei base neurofisiológica e da neurociência que pudesse me certificar e me deixar com mais segurança daquilo que eu estava fazendo. Então, minha vida inteira foi dedicada a isso. Então, pensando como juntar este conhecimento e ser também uma pessoa que contribui para a sociedade brasileira, a sociedade mundial, eu tenho uma intenção e já estou nesse passo de contribuir com a psicoterapia corporal. Sendo assim, eu consegui juntar conhecimento de 4 grandes mestres na minha vida, que um deles é Stephen Porges, a doutora Ida Rolf, Peter Levine e Hubert Godard, né, que é um grande dançarino francês, é um grande estudioso, pesquisador dos movimentos, da análise do movimento. Então, aí eu convidei um colega também, um grande colega, Marcelo Muniz, e a gente criou, né? Essa ideia já vinha constituindo, já vinha fazendo há alguns anos,
e convidei ele para me ajudar em umas coisas que eu não estava muito segura. E hoje a gente tá bem redondo. Esse projeto chama Soma Embodiment, mas é uma extensão, um complemento do trabalho de Peter Levine, né? ESE, ou seja, a gente trabalha especialmente para auxiliar o corpo a se sentir mais estável com relação ao espaço gravitacional. Então, este é o trabalho que eu estou contribuindo também, além de ensinar no SE. Nós vamos fazer uma formação de SE em Soma aqui no Brasil e sempre adaptando a formação da experiência somática. Todos os anos nós fazemos uma formação do avançado, né? Porque a experiência somática ela tem 3 níveis de ensino. Um ensino que é dado, que a gente chama primeiro ano de iniciante, o segundo intermediário e o terceiro ano avançado. Nesse avançado, procuramos pelo menos uma vez por ano trazer um professor internacional para dar educação continuada. Este ano, em 2016, agora em junho, eu vou fazer esse trabalho de educação continuada antes do trabalho do avançado. Um momento maravilhoso para a comunidade da experiência somática. Convidamos todos vocês a participarem desse workshop e também as pessoas que estão em formação e no nível intermediário que venham fazer o avançado aqui na Bahia em junho, que teremos oportunidade de oferecer também a educação continuada. Vocês podem olhar no nosso site, traumatemcura.com.br, o nosso workshop que eu vou falar sobre o sistema Haptic, né? Como regulador nos traumas complexos. Esse é o tema do workshop. Então, na realidade, é isso que eu estou querendo dizer. Baseado nessa psicologia evolucionária, nós identificamos um psicólogo muito eminente, lindo, chamado James Gibson. Ele definiu esse nome de sistema háptico, mas ele já é muito mais antigo que o próprio James Gibson, mas foi ele o primeiro que introduziu isso às terapias psicoterápicas, né? Ou seja, a psicoterapia corporal. Esse é o James Gibson. Então, o nome é relacionado a um sistema de comunicação tátil, né? É assim, como o toque ele pode influenciar várias camadas de comunicação da relação com o ambiente interno e externo. Isso é um direito de nascença de todos nós, todos os mamíferos, todos os animais, todos os humanos, né? Então, esta capacidade de dar e receber informação. Por exemplo, o bebê, quando ele nasce com o cerebelo, né, e o sistema primitivo cheio de sinapses completamente associados. Mas o sistema límbico e o neocórtex, ele está livrezinho, lindo, pronto para receber informações dessa relação do mundo interno com o mundo externo, para o desenvolvimento da estrutura afetiva cognitiva, que é dado pela relação com o mundo externo, né? Interno e externo. Nem sempre nós temos essa chance de ter cuidadores sensíveis o suficiente para compreenderem os sinais do bebê. Porque o único sistema de defesa que um bebezinho nasce, ele não tem fuga, nem luta, nem congelamento, como chama, ativo, que possa auxiliá-lo, mas ele tem uma coisa muito importante, que é o sistema de attachment, o sistema de vínculo, né? Então ele vincula com a relação externa, né? Com o cuidador. E o cuidador, se for sensível, ele tem o apego, ou seja, ele responde a essa relação, né, com o ambiente externo. Então, assim, todos nós nascemos já com essa capacidade, especialmente na palma das mãos, nos pés, né, nos nossos occipitais, no nosso olho, o ouvido interno, né, essa capacidade de buscar
uma organização no campo gravitacional. Nós temos essa inteligência corpórea, né, para visualizar, para se relacionar, para ir para o mundo. Mas se ele infelizmente tem alguma inibição, ele pode ter uma estrutura rompida. Por quê? Porque esse sistema Haptic, ele é um veículo de comunicação que está relacionado aos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, a gustação, né? O toque. Então isso estimula o acordar dos receptores que dá informação pra gente onde é que a gente está, qual a relação nossa do corpo com o espaço, com o fora e com o dentro. Isso a gente chama de receptores proprioceptivos. Então, muitas vezes, uma pessoa traumatizada, né, ele perde essa capacidade de receber um toque na pele. Às vezes, parece que tem uma defesa dura que você toca, parece que você não sente o toque. Isso é a ruptura dessa capacidade de integração e interação sensorial. Porque a percepção, ela não é sozinha. A percepção, ela é construída em conjunto com os 5 sentidos. Então, dentro da estrutura do trauma, de acordo com Ramachandran, né, um neurofisiologista indiano, né, dentro da estrutura do trauma, há uma ruptura, há uma quebra das sensações dos 5 sentidos. Porque para eu poder ter uma percepção, eu preciso da ajuda da audição, da visão, do sistema gravitacional, para eu poder ter uma percepção mais clara. Quando há qualquer interrupção, qualquer ruptura, a gente tem uma quebra desse sistema Haptic. Então, assim, esse workshop ele está voltado para restaurar esse sistema Haptic, que ele antecede o sistema de orientação. Aí é muita coisa, mas vai ser legal. Nessa história, cérebro e mente são a mesma... O quê? Essa teoria Essa são a mesma teoria. coisa. Cérebro e mente são a mesma coisa. Olha, tem uma pergunta aqui. Nessa teoria, cérebro e mente são a mesma coisa? Eu não sei qual teoria você está mencionando. Não sei se é a teoria evolucionista. Cérebro e mente, né? É uma coisa assim... esse é o grande paradigma, grande paradoxo que nós temos em termos de teoria, aonde o mundo todo, né, todos os teóricos e pesquisadores buscam entender essa relação do corpo e mente, né? Então, existe já uma grande conjunção de compreensão que cérebro e mente, eles têm uma ligação com o sistema neuroendócrino. Então, toda vez que a gente fala cérebro e mente, cérebro nada mais é do que o encéfalo, né? A coluna espinhal, a medula, né? E o sistema nervoso autônomo, né? Que nós temos. Esse é cérebro. A mente, ela é construída, ou seja, você pode chamar de mente, você pode chamar de corpo imaginário, você pode chamar de psique. Mente tem vários nomes, vários sinônimos. Então, a mente é aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente vai desenvolvendo através, primeiramente, do nível sensório-motor. Muitos níveis do sensório-motor, eles podem estar fragmentados, perdidos, com os traumas, com as inibições. Então, vai interferir como você constrói a mente, ou seja, você constrói o seu maquinário de percepção. Então, nós temos um nível que a gente chama cortical, né? Que é o nível mente e cérebro, a nível cortical, ou seja, a sua mente, como é construída, o seu nível de consciência, consciência com a memória presente, ou a memória explícita, né? E também temos um sistema subcortical, ou seja, é tudo o que o corpo tem de consciência e inconsciência, entendeu? Então, a gente vai trabalhando para que a inconsciência que está no corpo, ou seja, as emoções que estão aprisionadas, que estão guardadinhas, né, nos nossos receptores interoceptivos, que estão nas nossas vísceras, né, na barriga, no intestino, no peito, né, todas essas emoções, né, que estão guardadas, protegidas, né, a gente vai, e a gente chama isso de inconsciente, né,
Então a gente vai aos poucos trabalhando para ampliar esta ponte subcortical com cortical, ou seja, trazendo mais consciência, né, para a mente, para a psique, que também interfere quando há uma transformação, né, quando há uma mudança epigenética, há uma mudança também de funcionamento cerebral, graças a Deus, né? Então, assim, isso é o que a gente busca, porque na realidade há necessidade também de ser criada novas conexões. Por isso que é neuroplastia. Nós estamos buscando uma nova organização. Porque quando há um trauma, antes do trauma, você tinha uma organização, você funcionava de um jeito. Depois do trauma, houve um outro nível de organização. Agora, essa organização que foi criada após trauma está trazendo consequências, está trazendo comportamentos, né, que muitas vezes são inadequados, que trazem doença, que trazem dor, que traz, né, tristeza, um monte de coisa. Então, nós, como terapeutas, nós estamos buscando uma outra organização que pode trazer mais expansão e você pode ampliar a sua vida e viver melhor. Isso é o que a gente busca. Então, cérebro e mente, pensa desse jeito aí, dá uma revisão aí naquilo que eu falei, que você vai entender um pouquinho mais, tá bom? Quantos minutos nós temos? Qual a vantagem que você vê na SE em face da psicanálise? Do you like? I don't know what to say. Gente, nós nunca podemos esquecer e a gratidão que nós temos pela psicanálise. Isso é sem dúvida, o nosso grande mestre Freud trouxe uma grande mudança. O que a gente vê é o seguinte, mesmo uma pessoa fazendo psicanálise, ela tem oportunidade de fazer experiência somática sem interferir no processo da psicanálise de uma forma negativa. Só vai favorecer o trabalho do psicanalista, tá? Porque, em geral, pelo que eu conheço, a psicanálise, ela não trabalha com o rastreamento a nível sensorial, né? A nível sensorial. Então, nós buscamos uma integração sensório-motora, buscamos uma integração das emoções para que o cliente acesse a autorregulação. Então, assim, a psicanálise, ela tem a sua função e tem clientes específicos para a psicanálise. E a experiência somática, ela está com o objetivo primário de remover o choque. Essa é a grande vantagem nossa. Então, o cliente que está fazendo psicanálise, o psicanalista, provavelmente, se ele não fez SE, ele não tem essa ferramenta para remover o choque traumático, né? O estresse traumático. Ele pode trabalhar com muitos conceitos, com muitas elaborações e associações que são muito positivas, tá? Mas o trabalho da experiência somática que leva nesse nível reptiliânico vai garantir a pessoa uma maior resiliência corpórea. Então, o psicanalista ele não precisa ter receio, ele pode trabalhar em conjunto com o terapeuta de SE, que vai ajudar a remover o choque traumático, e esse cliente volta para a psicanálise e o processo vai deslanchar. Se tiver dúvida, pergunte com mais detalhe que eu informo. A gente tem um pouco de tempo aqui. Desculpa, eu estou falando até mais rápido, porque é muito pouco uma hora para quem gosta de falar, como vocês estão vendo que eu gosto de falar, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho da formação. Primeiro, então, volte, se você tiver interesse, venha. Qualquer pessoa que trabalhe com trauma, venha fazer esse workshop, que eu vou aprofundar, vou dar exercícios de embodiment, né? Porque a realidade, a gente está buscando mais embodiment, e trauma causa desembodiment, né? Causa a dissociação do corpo. Você fica igual um zumbi, né? Você fica lá, você fica viajando, mas longe do corpo, você não sente bem, você se sente mal, você se sente inadequado, você não consegue estar inteiro, com a sensação de inteireza, com a sensação de fluidez, de fluxo contínuo, né? Então, falta de movimento. Trauma é falta de movimento. Neguinho que está traumatizado, ele sempre está duro, sempre está respondendo do mesmo jeito, sempre ele está ali, em geral, muito predizível, não sei se a palavra está certa, que eu sei, predictable, eu não sei, sei lá, a gente, sei lá, esqueci a palavra. Então, assim, é isso aí. Então, nós vamos, estou um pouquinho preocupada com o tempo. Então, você, deixa eu ver aqui, vá lá fazer esse workshop e as pessoas que estão me ouvindo, que são da experiência somática, a formação de SE, ela acontece
com 6 módulos de 6 dias, né? Ou 6 módulos de 4 dias e 2 de 6 dias. Na realidade são, e mais 12 horas de sessões pessoais e 18 horas de supervisão clínica. Então, o módulo do avançado, a gente une todo mundo, é um encontro nacional, é uma troca. Eu estou seguindo o roteiro do Álvaro, viu? Nosso diretor de marketing. Então, tem que seguir aqui, eu não estou terminando aí, viu, Álvaro? Então, assim, é uma troca, a gente está expandindo a nossa comunidade de SE. Em geral é dada na Bahia, aqui num resort muito legal, muito bom mesmo, muito seguro, pode vir que tem segurança total. E o outro módulo é feito também em Florianópolis, com uma praia linda também, com os nossos colegas de lá. E deixa eu ver aqui. É isso aí, eu acho que é só isso, deixa eu ver aqui. Então nós estamos também inaugurando agora, fui a desbravadora agora junto com o Álvaro sobre isso. Estamos lançando um projeto criado por ele, Álvaro, Terçando Ideias. Então hoje, Terçando Ideias foi sobre esse tema, né? A terapia corporal como um veículo de comunicação na cura do trauma. SE Sônia Gomes. Então toda a última terça-feira do mês, nós vamos trazer um professor, um convidado, para estar aqui com você nesse videozinho, né? Falando alguma coisa, explanando alguma coisa relacionado ao trauma, a cura do trauma. E a gente pede que vocês divulguem. Se você gostou desse primeiro momento aqui da gente, convida, vem, apareça, entre no site, promova SE, promova palestras, peça na sua cidade, onde você estiver, que a gente vai achar alguém aqui, que nós temos professores de uma abrangência nacional, América Latina, internacional, que a gente pode mandar alguém fazer uma palestra nos bombeiros, no serviço aí da defesa, defesa o que mesmo? Defesa civil. Se houve algum trauma na sua cidade, alguma tragédia, ou se sua escola está precisando de mais orientação para suas crianças, se o hospital daí está precisando de uma orientação para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, temos ferramentas para auxiliar a diminuir a ativação e a dissociação, que auxilia muito nos tratamentos e na recuperação. Inclusive, a pessoa pode ficar muito menos tempo no hospital. Que as pessoas, quando recebem um choque, ela está fora do corpo. E a gente se traz essa pessoa devagarinho para o corpo, para o momento presente. Ela mesma vai contribuir para a recuperação. Uma recuperação fisioterápica, uma recuperação de um choque, de uma cirurgia, antes de uma cirurgia. Solicitem a Associação Brasileira do Trauma, que nós temos profissionais suficientes para ir auxiliá-los. A abrangência da ABT, ela está na América Latina, Nicarágua, Uruguai, Chile, Argentina, todos os estados brasileiros. Precisamos de vocês, que solicitem, peça ajuda, entre, faça contato. Tá bom assim? Então, terceirando ideias, ok? Terça-feira, última terça-feira de todo mês, ok? Então é muito legal, a gente conta com um grupo de coordenadores, de assistentes, você vai fazer parte de um curso onde você pode se sentir seguro e aprender e ser feliz. A gente busca que você seja feliz e com menos traumas e que possa realizar e devolver a energia vital, porque o trauma está trazendo muitos problemas para a nossa sociedade. Então vamos trabalhar em prol dessa causa, tá bom? Um beijo grande, felicidades para vocês todos e que Deus os abençoe e que busque sempre relaxar e ficar em paz, tá bom? Um beijo grande. Tchau. Bye.